O Espetacular Homem-Aranha é uma animação que fez parte da infância de muita gente, inclusive a minha, e que com certeza é a melhor adaptação do Homem-Aranha para um seriado, né? Ele chega até a ser um pouco melhor do que nos quadrinhos, né? Trazendo vilões inesquecíveis, uma história extremamente boa e mensagens de inspiração e até mesmo esperança do Peter Parker. E no vídeo de hoje vamos comentar um pouco sobre este seriado que marcou a infância de muita gente e que tem muitas referências com os filmes da trilogia do Tobey Maguire e que com certeza vale a pena de se comentar, né? E relembrar esta incrível animação que é o Espetacular Homem-Aranha. Então já vai clicando no botão de gostei aqui embaixo. Para você que é novo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, tem vídeos relacionados ao Homem-Aranha, super-heróis em geral, gameplays também. Então se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, beleza? Então vamos lá. Eu posso resumir em uma palavra gloriosa e com um hífen: Homem-Aranha. Eu sou o Espetacular Homem-Aranha. Vamos começar então pela abertura do seriado, que para mim é uma abertura inesquecível. A abertura da animação já começa com uma referência ao primeiro quadrinho do Homem-Aranha, né? A primeira edição, onde já mostra o Homem-Aranha segurando uma pessoa, né? Dizendo ele voltou. E logo em seguida já mostra o Peter Parker sendo picado por uma aranha geneticamente modificada. Com isso já troca para uma outra cena onde mostra, né? Uma coisa impressionante, né? Um easter egg. Na hora que o Peter Parker passa, né? Durante a cidade, mostra, né? Um grupo de pessoas dentro de uma loja de eletrônicos, né? E com isso eles olham para trás. E se a gente olhar o garotinho que está com a camisa laranja, este cara aí, ele simplesmente é o criador. Sim, o próprio criador colocou ele ali, né, na abertura da série. Então isso aqui já é meio que um easter egg logo na abertura da animação. Durante a abertura também mostra alguns vilões, né? Meio que o Sexteto Sinistro. Então já dá para perceber que a série vai trazer vilões que muita gente conhece e que muita gente gosta também, coisa que a gente vai ver no Homem-Aranha Sem Volta para Casa. E com esses vilões, esses easter eggs e referências, né, a gente também vê os personagens, né, que vão introduzir na série, né, que por exemplo é o próprio Peter Parker, Gwen Stacy, Harry Osborn, Norman Osborn, Tia May, o Flash, o J. Jonah Jameson, entre outros personagens também que estão nesta série. E com aquela icônica música, né, aquela música incrível da série, né? Logo na abertura a gente já vê também algumas referências e algumas cenas que vão estar, né, durante os episódios. Dentre eles tem uma pequena parte da onde eles tiraram, por exemplo, do segundo filme do Tobey Maguire, né, que é aquela cena lá do trem, que com certeza está aqui neste seriado, né. Este seriado do Espetacular Homem-Aranha, ele é cheio de referências do Tobey Maguire, porque segundo, né, as produtoras, eles queriam que a série tivesse, né, algumas referências sobre os filmes, né, algumas. Porém, o pessoal da animação decidiu colocar várias referências com o filme do Tobey Maguire. Distribuição Sony Pictures Entertainment. O Espetacular Homem-Aranha. Referente aos episódios, né, logo no início a gente já vê o Homem-Aranha meio que em ação e mostrando também um lado do Peter Parker onde a gente não vê 100% nos filmes, né, que é aquele Peter Parker preocupado realmente com a Tia May em termos de dinheiro, porque ela tá devendo muitas contas para pagar, né, e no seriado o Peter demonstra, né, este sentimento, porém ele tenta não passar isso para Tia May, sabe, ele tenta fazer com que ele não sabe de nada para tentar alegrar o dia da Tia May. A gente vê a motivação do Peter Parker, né, logo no primeiro episódio, que é o Tio Ben, né, um personagem inesquecível também dos seriados do Homem-Aranha, algo muito legal, né. Tem também a amizade dele com o Harry e a Gwen Stacy, que por sinal é algo também surpreendente, porque muitas vezes ele não consegue se adaptar com a amizade de ambos, porque como ele tem, né, esta identidade de super-herói, ele não pode falar pra ninguém que ele é um super-herói. Muitas vezes ele não pode, por exemplo, ensinar lições, né, para o Harry. Ele não pode estar com a Gwen Stacy, por exemplo, né, que no seriado mostra que ele também ganhou, né, um estágio na Oscorp. Então muitas vezes ele falta e faz algumas outras coisas com que decepciona muita gente, né. Isso aqui eu acho que tá meio que, entre aspas, faltando nos filmes, né, esse lado do Peter Parker que a gente não tem nos filmes, né, mas nessa animação do Homem-Aranha a gente vê e muito disso, né. A gente também tem algumas participações, por exemplo, do Flash, que eu achei engraçado por sinal, né.
Ups. Senhor Thompson. Tem o J. Jonah Jameson, que também ficou incrível neste espetacular Homem-Aranha. Pra mim foi excelente. Fora também, né, que é estilo ao J. Jonah Jameson do Tobey Maguire, né? Que é uma coisa que eu falei sobre a abertura, né? Que tem muitas referências. Esse filme tem muita referência ao Tobey Maguire. Por exemplo, a cena do trem. A gente vê isto na série. Tem uma cena também do Homem-Areia, né, que eles tiraram do terceiro filme e colocaram também no seriado. Tem as referências também do segundo filme e tem também aquela cena que conseguiu ganhar o Oscar, né, em 2004, que foi quando o Peter Parker conseguiu segurar o trem com suas teias. Porém, no seriado, ao invés de ele segurar um trem, ele segurou um caminhão que estava carregando vários carros, né, tentando segurar ele antes que peguem alguns cidadãos que estavam na frente, né. Então, foi muito legal eles terem feito esta referência, né, de uma forma diferente no seriado. Como vilão, a gente também tem o Sexteto Sinistro, como Homem-Areia, Rhino, Mistério, Electro, Duende Verde, Abutre, Dr. Octopus, Kraven e o Venom, né? Que aqui com certeza tem alguns episódios referentes à saga do Venom, que pra mim também foi impressionante, e referências, né, com os filmes do Tobey Maguire, né, mais referências ainda, principalmente da parte onde ele tira, né, o simbionte. Tá idêntico ao filme, ele conseguiu adaptar com certeza e muito, né, os produtores desse seriado. Isso daqui eu também percebi na época em que eu assisti, né, que eu era muito pequeno, e eu percebi a maioria das referências na hora em que eu estava assistindo. Sobre esses vilões, para mim foi algo muito bom, até mesmo do Homem-Areia, porque a gente sabe que ele não é 100% um vilão. A gente vê isso no terceiro filme do Homem-Aranha, né, logo no finalzinho. Aqui no espetacular Homem-Aranha, ele parece sim ser um vilão, mas ao decorrer da história você vai descobrindo algumas coisas sobre o Homem-Areia, e lá para a segunda temporada você já descobre realmente um lado do Homem-Areia que pouca gente conhece. E aqui também ele adaptou uma coisa muito boa, que foi o Duende Verde, e ficou algo muito assustador, digamos assim, né, entre aspas. Foi uma adaptação, por exemplo, impressionante, né, e que teve algumas confusões com o Duende Verde, né, logo na primeira temporada, né. Na segunda temporada isso já é esclarecido, mas de modo geral eu curti muito os vilões do seriado. Pra mim é impressionante, e eles não têm medo de continuar reutilizando ele nos próximos episódios, né, com medo do público reclamar de que estão sendo muito repetitivos de uma forma um pouco mais diferente, né. Porém, ficou algo impressionante, mesmo não colocando inúmeros vilões, né, em cada episódio, né. Eles conseguiram reaproveitar tranquilamente. A gente também teve o Lápide, que foi inserido na série, que foi colocada totalmente no lugar do Wilson Fisk, que é o Rei do Crime, que, para quem não sabe, né, ao decorrer dos anos, o Rei do Crime se tornou um personagem muito conhecido, né, como o inimigo do Demolidor. Então, devido a uma decisão da produção, eles trocaram o Rei do Crime da série e colocaram o Lápide, né, como se fosse o Rei do Crime no seriado do espetacular Homem-Aranha, né, por ser um dos vilões mais ligados nos quadrinhos do Homem-Aranha. Voltando aqui sobre as suas amizades, né, a Gwen Stacy, né, e o Harry Osborn, eles tiveram um papel excelente durante o seriado, né, como vai evoluindo ao decorrer dos episódios, né, pra mim foi algo muito bom. E a gente também vê um lado amoroso tanto da Gwen quanto do Peter e do Harry. E a gente também vê um lado do Peter onde ele não consegue enxergar, né, esta paixão da Gwen Stacy com ele, né, ele tenta conquistar outras garotas, né, durante o colégio, mas não dá tão certo assim, né? Então ele ainda continua tentando com algumas outras garotas e não enxerga a Gwen Stacy, né? E isto, ao decorrer dos episódios, né, a gente vai vendo que ele vai também percebendo esta ligação entre a Gwen e o Peter, né? E uma coisa também interessante é sobre a Mary Jane, que ela também foi introduzida na metade da primeira temporada, e logo na primeira aparição que ela teve no seriado foi uma referência aos quadrinhos, que foi o Amazing Fantasy 15, né, dos quadrinhos do Homem-Aranha.
Nos episódios finais da primeira temporada, a gente vê, por exemplo, ele junto com o Venom, né, batalhando entre si e resolvendo também o Sexteto Sinistro, né? E com isso dando a continuidade para a sua segunda temporada, onde a gente vê o Kraven e o Mistério também, que para mim foi excelente, e trazendo algumas outras revelações com os vilões do seriado. E devido a tudo isso, a gente também teve uma revelação com o Norman Osborn, o pai do Harry, no final da segunda temporada, que para mim também foi algo que eu não me lembrava muito bem, mas foi uma coisa impressionante, né, que teve a ligação dele com o Duende Verde, não é? Desculpe a demora, Sr. Roman. Não peça desculpas. Eu nunca peço. E esta ligação do Duende Verde com o Norman Osborn, a gente termina a segunda temporada, né? A gente, na verdade, finaliza este seriado incrível. Infelizmente, né, a série foi cancelada, né? Depois da segunda temporada, ele teria mais ou menos umas 4 a 5 temporadas, se eu não me engano. E ela foi cancelada depois que a Disney adquiriu os direitos da Marvel, né? E ao invés de continuar a produzir o seriado, eles decidiram cancelar do nada, né? Tava fazendo sucesso, eles decidiram cancelar, não sei o motivo, né? Minha mãe do céu! E com isso eles tiveram que lançar uma nova animação chamada Ultimate Spider-Man, que pra mim esta animação não foi tão boa assim e foi também meio exagerada, não é? Mas não chegou nem perto do espetacular Homem-Aranha, que foi uma obra-prima, né? Não tem nem o que dizer. A terceira temporada, por exemplo, a gente teria como vilão o Duende Macabro, Escorpião, Senhor Negativo e o Carnificina. Inclusive a gente até vê ele em um episódio, né, da segunda temporada, junto com o Dr. Octopus. E resumindo tudo que eu falei aqui sobre este seriado, na minha opinião é a melhor adaptação do Homem-Aranha. Traz coisas dos quadrinhos, traz coisas que realmente deveriam estar no filme, né? Mas no filme tem aquela modificação, né? Aqui eles conseguiram adaptar e muito bem o Homem-Aranha e os seus personagens, não é? E com esta review, né, deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre este seriado, se vocês já assistiram ou não, quais eram as suas teorias para a terceira temporada e que inclusive, né, os fãs estão fazendo a terceira temporada, não é? Eles estão querendo fazer a terceira temporada, né, mesmo cancelada, né, como seria, por exemplo, porém não tem uma data prevista, mas os fãs estão tentando fazer, né, esta terceira temporada, que por sinal eu posso até assistir. Porque não tem como uma série dessa icônica não ter uma terceira temporada, né? Como não tem como a Marvel não vai fazer, os fãs vão fazer no lugar. Então deixe nos comentários o que vocês acharam deste vídeo e do espetacular Homem-Aranha. E com isto tudo, não é? Se você gostou, clica no botão de gostei aqui embaixo. Para você que é novo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Tem vídeos relacionados ao Homem-Aranha, super-heróis em geral, gameplays também. Na descrição tem um link da Twitch e o servidor do Discord, caso vocês queiram participar por lá também, beleza? Eu vou ficando por aqui, fique bem e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!